O cérebro não tem idade. Às vezes tem os caçulinhas sabem mais do que os séniores. Os séniores. Portanto, tem 49 anos, o cidadão angolano foi bem servido em termos de informação pública em Angola? Evidentemente que não, não é? Se nós tivéssemos tido uma comunicação social como deve ser, nem o país estaria como está, é evidente. Nem o país estaria como está. Essa Constituição atípica não teria sido sequer aprovada, porque um país que tem o quarto poder fora do quarto do poder, não é? Que aqui o quarto poder mora no quarto do poder, esse que é o grande problema. Cresce, porque a democracia tem muitas regras, uma delas é a transparência. E é mesmo em democracia e com essa transparência que não se evitam os problemas todos, logicamente. Já o Churchill dizia que não existem sistemas políticos perfeitos. A democracia não é perfeita, mas é o que está mais próximo do perfeito. É lógico que não teríamos um país como este, e se tivesse, não estaríamos a viver na ditadura. Porque onde há liberdade de imprensa e uma comunicação social como deve ser, não, aí há uma contradição, não é? O problema é que nós vivemos num partido-Estado. Vivemos num partido-Estado, é um facto. E num partido-Estado, onde é que está a comunicação social? Depois, a outra forma que o partido encontrou de manter o povo recluso, digamos assim, aprisionado, é não proporcionando mesmo uma comunicação social como deve ser, nem educação. E sem educação não há progresso. O que é que eu vou fazer se eu não sei ler, não sei escrever, se eu não tenho habilidades para desenvolver um trabalho socialmente útil? Vou fazer o quê? O que é que eu vou pensar? Então, eu estava a ouvir agora na reportagem o senhor a falar do ilustre visitante, de um velhinho de 82 ou 86 anos que acabou de perder as eleições na sua terra. Ilustre em quê? Que raramente acontece. Normalmente, os presidentes americanos fazem sempre os 2 mandatos. Portanto, um indivíduo que se perde no espaço, no tempo, que já está assim numa espécie de demência, ele estava a falar do ilustre visitante. Isso é a pobreza da nossa comunicação social, nossa, do MPLA, a minha não é de certeza. E não é possível, porque... Mas não podemos fazer diferença entre comunicação social, aquela estatal, partido, e a Não, comunicação privada? o Estado, o que é o Estado? O Estado somos todos nós, angolanos, que já estamos aqui e ainda aqueles que virão, os que vão nascer, né? O Estado somos todos nós. Depois tem os agentes públicos que formam o governo que administra esse Estado. Né? Okay. E a TPA não Rádio podemos Nacional... dizer, não podemos dizer que a TPA seja do Estado. É mesmo do MPLA. Olha, eu nem gosto de ver a TPA, porque todas as vezes que eu ligo a TPA, lá está a figura do João Lourenço. Epa, achas que quando os portugueses ligam a RTP está lá o Marcelo Rebelo de Sousa? Ou sei lá. Olha, eu uma vez fizeram uma reportagem na Alemanha. Sabes que as pessoas na Alemanha nem sabem, nem conhecem quem é o presidente da Alemanha. Conhecem o primeiro-ministro ou chanceler, como eles chamam, mas nem sabem quem é o presidente. A cada vez que tu ligas a TPA, lá está a figura do João Lourenço. Caramba! Epa, e depois aquela subserviência
não é? Aquele aculturamento do povo, com programas que não ajudam nada ao povo a abrir o cérebro, e só um servilismo até animalesco, como se o povo tem sempre que estar a agradecer, o governo a trabalhar, ou sei lá, qual é o problema? Eu nem sei, nem suporto ver. Eu que estive tantos anos no telejornal, mas não tenho pachorra nenhuma, porque vem logo governo da Angola, governo a trabalhar, governo não sei de quê, não tem escola, não tem saúde, não tem educação, não tem nada. Depois, eu não sou nada pessimista, mas não temos mesmo nada. Mas vem logo, não se consegue ver uma hora sem que não esteja o presidente da República ali. Até dizem que lá no Congo, no tempo do Mobutu, o homem descia assim de uma nuvem. Só falta isso aqui. Depois vejo os comentadores, são sempre os mesmos. Quando vão, tu até adivinhas o pensamento deles, já sabes o que é que eles vão dizer. E depois a estrutura é sempre a mesma. O poder aqui também assenta na miséria do povo. Não há que, ninguém aqui pode ser rico, não há que desenvolver ninguém pode ter bom dinheiro, porque assim apanhas melhor as pessoas. Não podem refilar muito, fez curso de jornalismo, mas não pode exercer jornalismo ali, não, porque o jornalismo tem critérios, não é? Que aqui a comunicação não tem, mas, porque senão vai para a rua, é despedido e depois vai dar o pão nosso de cada dia, vai ganhar aonde? O que é que vai fazer? É muito complicado, não é possível. Nas ditaduras não existe comunicação social decente. Seria uma grande contradição, né? O contrário. Não existe, nem há como. Quanto mais é cu duro para cima, cu duro para baixo, novela mexicana ou turca, agora acho que as turcas também andam por aí, ou brasileiras, mas um debate sério, decente, sobre os problemas graves que o país atravessa, nunca vemos. O que é que a gente aprende com a TPA? Gama, que abordagem trazes sobre os 49 anos de independência e a informação que o angolano teve durante esses 49 anos? Bom, nós tivemos aqui, tivemos a nossa independência em 1975, vamos fazer 50 anos para o ano, e durante esse período houve fases ou etapas do jornalismo angolano. Aquele período, primeiro período, que é aquele de 75 a 91, em que o Estado vai nacionalizar todos os órgãos, tens apenas um jornal diário, que é o Jornal de Angola, tens apenas uma única televisão, uma única rádio, mas que funcionam também como instrumentos de propaganda do partido no poder. E há também ali a censura e a autocensura. Vamos depois ter uma outra fase, que vai ser de 91 a 2002, em que há agora uma nova lei de imprensa, vão surgindo revistas no país, mas a censura ainda está presente, o controle também ainda está presente. Depois, vamos ter a fase, e vão surgindo alguns jornais, vamos ter a fase do pós-paz, que já lá vão surgir vários semanários, os angolenses, etc., embora que 91 a 2012 havia, mas depois da paz vão surgindo ainda mais, quer dizer, vais ter aqui uma diversificação da comunicação social. Vão surgindo grupos de comunicação social também a gerirem estas empresas. Vão surgindo depois
mais rádios, embora que em 91 para a frente já havia uma rádio que é a LAC, a Urbana 2000, é Urbana, do Lubango. Pronto, a do Não, Lubango esta não. Sim, creio são que é privadas. Urbana 2000. Urbana 2000. Portanto, é um grupo de rádios que foram compradas em Espanha, né, em contentores, São, FMs, que o MPLA depois distribuiu, pôs uma são Luanda. privadas, eram do MPLA. Ah? Eu disse, eram rádios privadas, mas eram controladas e pertenciam ao MPLA. É que, Gama, nem ninguém aqui, nenhum de nós tinha dinheiro para comprar uma rádio FM lá em Espanha, só o dono tinha que ser o MPLA, sinceramente. E depois seria muita coincidência que tu, no Lubango, fosses comprar uma rádio igualzinha a minha aqui de Luanda e o outro lado de Benguela a mesma coisa. Né? Acho que puseram uma na MIB, outra no Lubango, uma em Benguela, para o norte e para o nordeste. Cabinda também havia uma. Rádio comercial Pois, de Cabinda. mas essas rádios surgiram, creio que foi ideia de um colega que esteve na Espanha e que convenceu o falecido Manuel Pedro Pacavira a alinhar nesse projeto, porque vinham as eleições em 1992 e ele convenceu o senhor Pedro Pacavira a alinhar nesse projeto, com o argumento de que se o MPLA perdesse as eleições, iria precisar de canais de comunicação, né? Visto que a UNITA, na ótica dele, não vou citar aqui o nome da pessoa, não me interessa, na ótica dele, a UNITA faria o que o MPLA faz, né? Seria o inverso da moeda, portanto, e acho que o MPLA aceitou, porque creio até que essas rádios foram pagas com a linha de crédito de Espanha, que era dinheiro para a Cabinda. Pois. Realmente, portanto, agora, o primeiro jornal que surgiu independente foi aquele Imparcial Fax, com o Ricardo Melo, não é isso, Gama? Eu acho que não foi o Comércio... Não, o primeiro que apareceu não foi o Imparcial Fax. Privada, era até tipo um panfleto. Sim, o Imparcial Fax, mas antes havia... acho que o Comércio Atualidade, o Vitor Aleixo, um outro onde estava o João Melo também. Mas esse, se estava o João Melo, era do regime também. Ok, pronto. O independente... Era o Imparcial Fax. Fax do Ricardo de Melo. Que até depois acabou assassinado. Exato. Né? Aquele Comércio Atualidade era um jornal. Eu até podia contar aqui um episódio, lembro-me do senhor Paulo Jorge. Estás lembrado do senhor Paulo Jorge? Foi ministro das Relações Exteriores? Teixeira Jorge, sim. Pois, que negociou até aquela retirada para o paralelo 38, não sei o quê, e depois a posterior a saída do exército cubano de Angola, a independência da Namíbia, tudo isso. Eu lembro-me de numa olha, 1998, quando foi quando a França ganhou, foi 98, né? 98, quando a França ganhou o Mundial de Futebol. Sim, 98. Eu até me lembro de alguém a quem o MPLA tinha dado dinheiro para fazer uma revista. E o senhor Paulo Jorge, que até foi colega de escola da minha mãe, estava ali no grupo onde eu estava com outras pessoas. O senhor também tinha sido convidado na a Embaixada da França, fez uma recepção no Hotel Presidente. E depois ele estava tão zangado, não vou também dizer o nome do colega, não vale a pena. Quando o colega se aproximou de nós, o senhor Paulo Jorge disse: seu bandido, não sei o quê, pediste-nos dinheiro e eu dei tanta ajuda que ias fazer uma revista e afinal andas ali na revista a falar mal de nós, não é? Portanto, é o que é. Gama, continua. Pois, nós agora estamos numa fase que
temos a imprensa digital, os jornais privados morreram, mas foi uma morte propositada, porque a dada altura esses jornais dependiam de publicidades e quem tem o poder para fornecer publicidades aos jornais são as empresas, os bancos, as Unités, empresas que de uma forma ou de outra o próprio regime controla. E o regime usou este artifício para matar muitos dos jornais, foi retirando as publicidades, como ele fez no jornal, no semanário angolense, no Capital. Ao retirar a publicidade, os jornais enfraqueceram-se, não tiveram capacidade depois de pagar, de autossustentar e Sim. acabaram de morrer, e o regime depois apareceu por detrás a oferecer-se para comprar esses jornais. E ele comprou, ao invés de dar sequência, matou as marcas destes jornais. Portanto, esta era uma fase que o próprio regime não quis contestação, etc., e matou os jornais privados. E agora continua a haver jornais, mas não aquela linha crítica que havia antes. Tem jornais, há uns que vão sobrevivendo, que é como a Expansão, o Novo Jornal, tem o jornal O País, que agora foi nacionalizado, pertenciam aos Copelipas, e o João Lourenço, quando chegou ao poder, nacionalizou, transferindo aquilo para o governo. Portanto, e em todas essas fases do jornalismo angolano, o que há em comum é a censura. Temos a TPA, que desde 75 até hoje, em termos de linha editorial, continua fiel a si. Uma fidelidade que é de servir e dar prioridade ao governo e ao líder do partido. E aquilo que a Amélia estava a dizer, a TPA é capaz de abrir o telejornal só a falar do líder do partido, depois a falar do partido, depois da líder da mulher do partido e por aí fora. Há momentos que pode ter aí 20 minutos ou 30 minutos só dedicado ao partido. Então, nesse aspecto, nós temos já algumas TVs privadas, mas no caso da estatal, a TPA continua ainda como se fosse refém. E já agora deixa-me também acrescentar aí, e depois, mas mesmo sendo órgãos pessoalizados pelo poder, não é? Sendo órgãos pessoalizados pelo poder, mas podiam tornar a coisa mais atraente, mais atrativa, podiam ser um pouco refinados, não? Quem é que diz que um jornalista tem que ler o comunicado na íntegra que vem da Presidência da República? Isso não é jornalismo. Ele podia trabalhar a peça, dar ali um cunho jornalístico, né? Pelo menos para disfarçar um pouco, não. E depois, às vezes, quer dizer, não há mesmo evolução nenhuma. Tu repara assuntos em que eles não dão a notícia, mas depois tu começas a ver as reações. E tu dizes assim, mas se esse órgão não noticiou esse facto, agora vem com as reações. Então é uma coisa assim, porque não, mesmo dentro da ditadura podiam fazer melhor. São 49 anos. No próximo ano será meio século. Meio século. Se nós formos ver o que os outros povos fizeram em 50 anos e ver o que o MPLA desfez em 50 anos, é uma tragédia. Mesmo na ditadura, sempre se pode embelezar um pouco as coisas, fazer... vê mesmo essa ERCA. A ERCA não caducou já, Gama? Não está caducada?
E a Não sei propósito quem é o do ERCA, mandato. Gama, responda completando esta minha questão. Vou complementar, aliás, a pergunta da Amélia. ERCA, o líder da ERCA, o secretário-geral da ERCA, não está lá já há bastante tempo. Eu penso que está lá mais de 20 anos. Não, 20 anos não. 20 anos não, porque Não. eu acho que ainda estava Parece em que até Angola são quando ele 100, né? tornou-se secretário-geral do ERCA, o senhor que está lá, o Adelino, é Adelino, penso eu. Não, é que ele sempre foi foi porta-voz do MPLA, da área, sempre esteve ligado à propaganda do MPLA, depois foi deputado. E Poxa. eu penso que ele deve estar no primeiro mandato ainda como presidente da ERCA. Não, Está há primeiro. mais tempo, Gama, está Não, há mais Gama, tempo. estás a fazer confusão, já está há muito tempo. Adelino, Deixa eu ter. Sim. Hã? o Adelino Adelino de de Almeida. Almeida? Sim, já está há mais tempo. Eu acho que até já devia ter havido eleições, creio eu, não? As pessoas já deviam ter sido renovadas. Que a ERCA também não veio. A ERCA, isso, sabes, a nossa ditadura, como é que se diz? Vive muito da imitação do antigo colono, dos portugueses. Até nos nomes, tu vais ver a AGT, é parecido lá com a Agência de Tributação dos Portugueses, a ERCA é mais ou menos parecida, eles tentam, né, tentam dar um ar de democracia, onde a democracia não existe de facto, que a ERCA era para regulamentar e tratar dessas questões críticas, né, do monopólio, por exemplo, que a TPA ou a Rádio Nacional fazem em relação aos tempos de antena e desfazem, mas a ERCA não tuge nem muge, né? Uhum. É só mais um órgão para gastar o dinheiro do Estado, dinheiro que podia ser aproveitado para as crianças comerem, terem mais um lanchezinho na escola, que é mal aproveitado aí com gente que não faz nada, mas não fazem nada porque não podem fazer. Tem lá alguém que há pessoas capacitadas, pessoas estão lá também porque precisam de ganhar alguma coisa. Creio que estão lá só para sobreviver. Ok. Porque Gama, de resto... sim, conclua, Amélia. Queria depois passar a palavra Não, ao Gama. pois, o Gama, podes tomar a palavra. O Gama estava nesta fase, né? Estávamos a falar. E eu lembrei-me dessa entidade reguladora da comunicação social, mas que não regula nada, nunca dá voz aos críticos do sistema, não é? E dentro do próprio sistema também não dá voz às pessoas mais críticas do próprio sistema, do sistema. Outro dia, acho que anteontem, notou-se perfeitamente que a senhora da TV Zimbo sofreu ali um constrangimento, a senhora ficou constrangida, creio que era o senhor Fragata de Moraes, que disse ali algumas verdades, e verdades tão evidentes. Nós temos, de facto, um déficit enorme de bons dirigentes, de bons políticos, de bons administrativos, de bons agentes públicos. Não temos. Porque esses agentes públicos, eles fazem o que não deviam fazer, os seus interesses colidem com os interesses do próprio Estado em si, e o senhor, e eu acho até que o senhor nem foi muito contundente, hein? Creio até que o senhor foi, como é que se diz, afável, não foi muito duro, o senhor não foi, mas viu-se perfeitamente o desconforto do senhor na TV Zimbo. Acho que a TV Zimbo também é do sistema, não? Não sei bem. É do Estado. Foi Do nacionalizado. Estado, não. É do governo. Que Estado o quê? Eu também sou do Estado. Fazem festa na TPA. Olha, que a primeira pessoa
que inaugurou o telejornal colorido nas câmaras, quando vieram as câmaras coloridas, ainda com o falecido Rui Carvalho, fui eu, mas tal como borraram lá o Zé Eduardo dos quadros que apresentam aí no... Os quadros esses, como é que se diz, cartazes, sei lá, a mim também me apagaram, que esses sistemas ditatoriais vivem de apagar as pessoas, de apagar a história, e como vivem mesmo de apagar a história, não vão para frente, porque quem esquece a história está sempre a repetir, né? Se tu esqueces as coisas, estás sempre a repetir os mesmos erros e não sei o quê, estás a ver? Uhum, uhum. Eles, no Gama, entanto, Amélia, vamos dar a palavra ao Gama, vamos voltar para si. vamos, senão o Gama vai adormecer como o Biden. Ok, Gama, o microfone, por favor, Gama. Ok. Ah, Bom, acordaste, vai. estávamos na questão da ERCA, o papel da ERCA, como estamos a falar já deste papel da ERCA, que é o agente regulador do setor jornalístico, da informação, da comunicação social, como é que deveria ser, digamos assim, num país normal, numa Angola normal, em que houvesse a liberdade de imprensa, como é que a ERCA devia funcionar? Quem devia ser o dirigente da ERCA? Devia ser por eleições ou por indicação do governo? Gama. Bom, a ERCA está numa estrutura que tem a mesma proporção ao Parlamento, tal como está a CNE. E o seu dirigente acaba por ser uma pessoa indicada pela maioria parlamentar, que neste caso é o MPLA. Então, sempre que se vai nomear com este quadro atual, quando se vai nomear alguém ou indicar um presidente para a ERCA, esse presidente acaba por ser um presidente do MPLA ou que está ao serviço do MPLA ou que está a servir mesmo o MPLA. E desta vez foram buscar o senhor Adelino de Almeida, que faz bem esse papel de servir o partido MPLA. Agora, ela tem a ERCA está partidarizada na sua estrutura. Está o MPLA, está o UNITA, quer dizer, transportou-se para a ERCA a representação parlamentar. Então, estes órgãos, a ERCA vai estar ali e vão acabar sempre por defender posições em relação aos partidos aos quais os partidos que colocaram ali os membros ou os administradores nesta ERCA. Então, ela deveria ser mais independente, poderia ser por um sistema eleitoral, poderíamos buscar também um pouco da experiência não é ERCA que se chama, que há em Portugal, mas, sobretudo, uma estrutura não partidarizada. Uhum, uhum. Olha, quero buscar uma pergunta que está aí nos bastidores, mas antes de pescar, recebi aqui uma sinalização de alguém que diz que Imparcial Fax, de Ricardo de Melo, foi o primeiro jornal que emitia via fax e usava páginas amarelas, uma coisa parecida. Era só para fazer um refresh. A pergunta é para os dois, tanto faz para a Amélia e para o Gama. E o amigo diz: gostaria de saber dos convidados o que acham da grelha da programação dos órgãos de imprensa em Angola, quer público, quer no privado. Vamos começar com a Amélia. Eu preferi ainda ouvir o Gama. O Gama, ok, Gama. Da grelha. Falo muito. A grelha da programação. Olha, eu nunca mais assisti TPA. Sigo a TPA às vezes o telejornal ou alguma coisa pelo YouTube. Da Zimbo também. No fundo, não conheço a grelha, mas dá para imaginar. O que eu sei é que quando há eleições em Angola, a TPA cria um programa, a TPA e a RNA, programas que dão nome da reconstrução, às vezes fica Angola, e esse programa é dedicado em apresentar obras do governo. E sendo obras do governo a serem apresentadas em campanha eleitoral, quer dizer que estes órgãos
cria um espaço extra, fora daquilo que o MPLA tem direito, que são os direitos de antena. O MPLA cria aqui um espaço extra para fazer a sua propaganda das obras que ele faz ao governo, junto dessas TVs, das TVs controladas pelo Estado e também as próprias rádios. Portanto, tem aqui uma grelha em período eleitoral que serve objetivamente o partido no poder e vai contra a própria Constituição, que determina direitos iguais para todos e determina também que estes órgãos devem ser independentes. Daí que nós, quando vamos para as eleições, elas devem ser consideradas livres e justas, como não há justiça, em termos de programação. Então, as duas eleições que Angola organiza deixam de ser justas porque o governo usa os meios de comunicação social para criar um espaço extra a favor do partido que está no poder, que aparece com a capa de governo. Mas, no fundo, todo mundo percebe que aquilo é para publicitar o que é que o governo faz. Mesmo até nos países onde há democracia, há normas que, quando há eleições, o governo fica proibido de fazer inaugurações, fica proibido de estar a publicitar. Aliás, nesses países também, as TVs não passam obras de governo, obras que o governo está a fazer. Este jornalismo é quase que exclusivo para Angola e para Moçambique. Mesmo até aqui na África do Sul, a televisão não passa que o governo construiu estrada, que o governo alargou um centro comercial ou hospitais. Mesmo até se nós olharmos para a RTP e a SIC, não passa este isso. jornalismo que a TPA faz é aquele estilo da primeira época de Angola, não é? Antes de 91. Bom, aquilo é um jornalismo, no fundo... Eu diria que pior ainda, porque agora... É o seguinte, tu estás a governar, não estás a fazer nada, e esses regimes como os nossos procuram fazer o reparo por via da propaganda, para criar um estado de opinião que está a fazer muita coisa. É o exemplo que nós damos aqui do corredor de Lobito. O corredor de Lobito tem lá as suas valências, mas ele está num ponto hoje que está numa propaganda exagerada para incutir no povo que está-se a fazer algo que é o tal corredor. Mas a população também não sabe o que é. Não sabe que aquilo é uma... E que não vai ter nenhum benefício. Fazendo crer que é uma ideia original de João Lourenço. Não é. Os portugueses inauguraram essa via férrea em 1929, tiveram até constrangimentos. Aquilo parou por causa da primeira... Porque o engenheiro-chefe era um escocês, não me lembro o nome, era um escocês, os outros ajudantes eram os portugueses. Podemos mesmo... Foi considerado uma obra de arte, da engenharia portuguesa e tudo isso. Teve vários constrangimentos, porque depois instalou a Primeira Guerra Mundial e tudo isso, mas quando tu ouves a comunicação social do MPLA, parece que é uma ideia original do chefe do executivo angolano, não é verdade? E eu até queria corroborar também o que disse o Gama. E o que é pior nisso tudo é que as obras não são do governo. As obras são do Estado. O governo usa o dinheiro do Estado para fazer obras. Não são obras do governo, porque qualquer país desenvolvido, civil, ou um país civilizado, ele tem sempre uma agenda que está acima das agendas partidárias. O Gama hoje é presidente. Ele ganhou as eleições porque apresentou um programa e os seus argumentos e o povo votou nele. Mas antes disso, o país já tem um plano suprapartidário, está acima dos partidos. E mesmo tendo o Gama ganho as eleições e vai desenvolver mais isto e mais aquilo, ele quer mais saúde para o povo, quer mais saúde no campo, quer mais não sei o quê, mas há programas
que ele tem que cumprir, que são programas do Estado angolano, está acima dos partidos. Venha quem vier, ganhe quem ganhar, aqueles programas são para serem cumpridos, são as políticas do Estado que estão acima dos partidos políticos. Que aqui não acontece. O que o Gama estava a dizer, chega o período eleitoral, é por isso que eu disse há bocado ao Álvaro, não gosto de ver a TPA, irrita-me, vem lá, qualquer coisinha, governo da Angola, mas governo da Angola, o dinheiro é do Estado angolano, e governo da Angola por quê? Então, se um governo, se eu sou agente pública do governo, não faço estrada, não dou pão às pessoas, não tenho programas agropecuários, não tenho programa de desenvolvimento da saúde nacional, eu estou lá a fazer o quê? Não estou lá a fazer nada, porque o povo não me paga para eu me coçar, paga-me para eu trabalhar. Então, é uma aberração, realmente. E depois, torna-se menos atraente porque as pessoas interagem com esses órgãos, é proibido. As pessoas sentem, pronto, né? O partido não deixa que as pessoas tenham voz. Normalmente o jornalista é o porta-voz de quem não tem voz. Não é, José Gama? Exatamente. Nem todos nós temos acesso aos órgãos de comunicação social. Nem todos nós somos jornalistas. Amélia, eu estou a ver o tempo e queria avançar, permita-me. Eu tenho outra pergunta um pouco chata. Eu não sei se é chata, mas parece ser chata. Sim, no patamar mundial, a que nível podemos colocar Angola em termos de jornalismo? É muito cara essa pergunta, porque estamos aqui a falar que temos ditadura e tal, e eu venho colocar uma pergunta, É uma não é? pergunta, que nível? Olha, eu responderia assim, Álvaro, um país que não tem uma única universidade nas 100 melhores universidades da África, em que patamar é que o jornalismo está? Não é? Estamos como a fome. Na fome somos o terceiro país, temos 58% ou mais, muito mais, da população faminta. Terceiro país, acho que é Somália, Sudão e depois nós. O jornalismo deve ser mais ou menos por aí. Estamos bem na causa. E eu noto mesmo isso até, assim, quem trabalha com jovens, quem trabalha com... Aliás, a abertura desse programa, na abertura desse programa, as pessoas que foram entrevistadas, não é, que fazem a vinheta aí, quando pergunta, a democracia, tu por aí vejo, as pessoas nem sabem de que, o que é que significa democracia, a etimologia, não sei, isso é problema também da informação, que praticamente é tóxica, não ensina nada, mas porque uma informação livre forma cidadãos, não é? Exato. E uma informação livre forma cidadãos. Tudo que a ditadura não quer são cidadãos. Quando uma pessoa fala de cidadania, está a falar de quê? Está a falar de votar e de ser votado. É tudo que a ditadura não quer. Então, não é possível termos uma comunicação social como deve ser, que ensine as pessoas a raciocinar, a serem dignas, nada. E agora, pelo menos houve ali um período em que ainda havia alguma seletividade, as pessoas, porque o jornalista, principalmente quem está na imprensa, na escrita é mais, é escrita mesmo, né? Na falada é a língua, a pessoa tem que ter algum domínio da língua. E então é tudo mesmo muito, muito escasso, muito escasso. Mas isso vem tudo do princípio. Se o princípio está errado, nada mais pode
Dar certo. Tá certo. Ok. Gama, qual é o teu parecer em termos de patamar? Eh, a Amélia foi muito aberta, muito honesta em dizer como estão as coisas. Segundo Gama, em que patamar estamos? Bom, nós podemos identificar um patamar de top, que é uma imprensa livre, que não sofre influência política, como é aquela praticada. Vamos dar aqui um exemplo de um país, pronto, para não irmos longe, como um Cabo Verde, como alguns países europeus, Espanha. Depois tem, Como é que é a imprensa na África do Sul? é independente, é independente. Pronto, África, pronto, então vamos África do escolher. Sul, Álvaro, a África do Sul é um país da corte, do tribunal. É um país que tem problemas graves, sem dúvidas, mas é um país que se baseia ainda na justiça, não é? Tem problemas sociais graves, mas baseia-se ainda na justiça. Não é bem como nós, que a Tem uma justiça. justiça que ainda funciona. Até o Pois próprio não é o nosso caso. presidente é processado. Exatamente. O Mas pronto, nós presidente. temos uma imprensa que está um pouco acima da Coreia do Norte. A Coreia do Norte pode ser o top dos mídias péssimos. Exatamente. Depois vamos ter a categoria dos países como Ruanda, etc., de estados autoritários, e Angola está nesta, porque tem uma imprensa que ela serve o governo e o líder do governo. Por exemplo, aquilo que a Amélia disse no início, no Brasil, vamos ver aqui em Portugal, estamos a assistir os noticiários, não abrem a falar do Marcelo ou do primeiro-ministro, andarem sempre A agenda do governo, né? Aqui a pauta a pauta da comunicação social em geral, TPA, Rádio Nacional, Jornal de Angola, é a agenda do governo. E O depois presidente nomeia a sua secretária, Uhum. ou notícia. diretor do gabinete, é notícia, em Angola é notícia de jornal, sai. Isto cansa, né? Isto cansa toda vez que há uma nova nomeação, secretário daquele, secretária do presidente é notícia. Mas E mais, o presidente vai viajar, vem o porta-voz da presidência a fazer um comunicado verbal como se como se estivesse a anunciar uma guerra, né? Isso já não se faz. O presidente deveria fazer, vai viajar, faz uma nota de imprensa, diz dia X, o presidente vai viajar neste país, e faz depois um histórico ali da relação entre estes dois países, né? Como é que eles estão. Mas Angola não. Tem que montar ali o vídeo e é custos, são custos. sim, Tem que se são montar custos, ali são custos. Não, exatamente. e viagens que até às vezes nem têm interesse público nenhum. A mim, por exemplo, para mim, qual foi o interesse público da vinda do vovozinho cá? Não me esprega niente, como dizem os Niente. italianos. Oh, Se não almeno tivessem, qualcuno qua parla italiano. se não tivessem noticiado, para mim dava no mesmo. Aliás, o destaque até da. Eu fico mais na CNN. O destaque até da vinda do Biden aqui acabou por ser o quê? O indulto que ele deu ao filho. Meu filho. Nem foi a promessa que veio fazer aqui. Ele aqui até ainda veio só prometer, por enquanto, porque ainda vai rolar muita água debaixo da ponte. Vamos ver, não é? Nada, a vida é um processo aleatório, nada é linear. Então, o destaque acabou por ser justamente, no início, o indulto que ele deu ao filho, porque primeiro mentiu que não ia indultar o filho, acabou por dar o perdão ao filho. E depois, na despedida, o destaque acabou por ser a soneca que o velhote tirou aí no... Foi Lubito ou Benguela, nem me interessa, quero lá saber. Aí no centro-oeste do país. Pois, no Lubito foi a soneca, porque o resto são as promessas, né? Que ele fez. Isso não é notícia, né, Gama?
Não, não. Mas aqui não, nós não temos jornalismo, temos propaganda de má qualidade, porque eu acredito que é possível também fazer uma propaganda com uma... Epá, vender melhor o produto. Mesmo baseando-nos nos... que como isto se governa por decretos presidenciais, podia-se fazer uma coisa, mas também, pronto, as pessoas também já não estão Amélia, mais... Amélia, em termos de independência de imprensa, já soubemos, falaram bastante tanto tu e o Gama, eh, tentamos tocar um pouco naquela privada angolana, ainda está, digamos assim, a soluços. Mas temos essa nova realidade, que são as novas tecnologias, redes sociais. Que opinião tens? Estas é que são as independentes. Ok, é isto que eu quero ouvir. Que Estas é opinião que tens? são, Uhum, mas que em todo o opinião mundo, tens? não é, Gama? Em todo o mundo, realmente, em todo o mundo, estes meios são agora os que, digamos assim, que têm maior aderência. Talvez porque Exato. as pessoas já não acreditam na independência, na lisura, na transparência daquela comunicação clássica, né? Uhum, E uhum, preferem muito mais essas redes sociais. uhum. E em termos de Angola, O que é pena, sabes porquê, Álvaro? Porque quando o jornalismo é bom, assim como na África do Sul, por exemplo, desde uma SABC, não sei o quê, tem realmente concorrência. os países precisam de comunicação social do Estado, honesta e transparente, justamente para fazer o contrapeso, a contramedida, não é, Gama? Aquilo que Exato. corre solto nas redes sociais, porque nas redes sociais cada um de nós pode fazer o que quiser, sem rigor nenhum, recorrendo às mentiras que quiser, quando quiser, não sei o quê. Estás a ver? Então, nós devíamos ter um serviço estatal de rádio e televisão para dizer, não, eu estou aqui a ouvir o Gama dizer isto, aquilo e a Amélia, não, eu quero é ver a TPA, e vou ver o que é que eles dizem, como é que eles tratam essa matéria. Em vez de eu ficar parada na CNN, eu devia ficar na TPA. Mas, honestamente, eu estudei a diferença entre jornalismo e propaganda. E digo-te sinceramente Uhum, que só ficaria na propaganda porque nos países civilizados tu ganhas mais como a fazer publicidade, não é? Do que no jornalismo. Por isso é que tens sempre as vozes mais bonitas no mundo inteiro estão na publicidade. Não uhum, estão nos telejornais nem nada, porque ganha-se mais dinheiro na publicidade. Mas com a educação que eu tive, conhecendo, distinguindo uma coisa da outra, eu não vou beber Coca-Cola só porque o Ronaldo português faz propaganda à Coca-Cola que ele não bebe, uhum. mas faz a propaganda, porque lhe pagam a peso de ouro, né? Então, isso acaba para ficar só para as massas menos escolarizadas, estás a entender? Porque as Uhum. mais escolarizadas, tu não vais comprar os ténis só porque o Gama fez uma publicidade que calça Puma, né? Não, tu vais comprar os ténis que são do teu agrado, da marca que tu gostas, porque tu já tens uma educação que vais pela tua mente, não vais por aquilo que te estão a tentar impingir. Mas a maioria ainda vai. Então, esse é o problema. Nós não temos comunicação social, temos propaganda, e propaganda muito tóxica, que não ajuda em nada. Honestamente, até, por exemplo, eu já estou reformada há muitos anos e as pessoas diziam: vais-te reformar, vais-te aborrecer. Puxa, nunca tive tão feliz na minha vida como agora, que horror. E, na verdade, eu trabalhava também só mesmo pela sobrevivência, porque precisava de um salário. Porque se eu não precisasse de um salário, eu nunca teria trabalhado na rádio. Não tem graça nenhuma. Mas Pelo já te menos só. sentiste no período em que trabalhou com a comunicação social, sentiste, sentiste em que momento te sentiste de facto a fazer o jornalismo? Houve algum momento que te Nunca me sentiste? senti, vou-te ser mesmo honesta, nunca me senti coisa nenhuma. Prefiro muito mais estar aqui 1 milhão de vezes do que os não sei quantos anos que passei lá nos outros lugares. Só tive chatices, aborrecimentos, pá, e não...
é uma sensação de fracasso. Acho que é muito mais proveitoso estar aqui. Lá uma pessoa não diz nada de jeito, não faz nada de... eu já te disse, esses órgãos todos é agenda do MPLA que a gente tem que tratar. Tirando um tempo em que fiquei na Rádio Eclésia, mas expulsaram o padre de lá, que era o diretor da rádio, fizeram a cabeça do padre para me pôr na rua, o padre não quis pôr-me na rua, acabou indo ele embora, mas depois veio aí um padre nativo, aí eu tive mesmo que ir embora. Mas tirando esse tempo aí da Rádio Eclésia, que eu tinha alguma liberdade, fazia um programa assim para os jovens, não acho mesmo piada nenhuma a rádio, nenhuma. Sabes, a imprensa é bonita, a rádio é uma coisa maravilhosa, a televisão, mas é quando tu tens mesmo liberdade para criar, para fazer. Quando tu és apenas um servente, um criado, não funciona. O jornalista é muito mais do que um criado. Muito mais do que isso. Muito. Passa longe de ser um criado, um serviçal, estás a ver? Então, sinceramente, foi só mesmo para ganhar salário, porque nós temos que trabalhar, não é? Quero lhe fazer, duas perguntas que quero lhe fazer, estamos aí mesmo já na fase da reta final. Este jornalismo independente que estamos a ver, que a nova geração angolana não quer ficar atrás, está-se a virar de bota rasgada, sapato furado, estão a fazer o que estão a fazer nas redes sociais. Temos algumas páginas, bloggers, temos youtubers, temos alguns noutras redes sociais. Que opinião tens desta nossa sociedade nas redes sociais? Não é? A informação alternativa angolana nas redes sociais. Será que tens prestado atenção? Não, eu vejo... sim, vejo, mandam-me, né? E eu também sigo muitas pessoas. Mas pronto, depois é aquela coisa que eu já te disse, não sendo a informação tradicional, tu nunca sabes o que é verdade e o que é mentira, mas isto é um fenómeno mundial, não é, Gama? É um fenómeno mundial. Acontece aqui, acontece nos Estados Unidos. Se tu soubesses Isso é fake news. Sim, a quantidade de notícias, de falsidades que o Trump disse na campanha, o homem é mesmo mentiroso compulsivo. Mas ganhou. Ganhou. As pessoas votaram. Não, as pessoas também saturaram-se. Na verdade, é assim: este governo Biden não fez tudo errado. Eles conseguiram, o homem conseguiu aprovar o projeto de renovação das infraestruturas americanas que estavam já velhas, né? Na época, quando foram feitas, foi uma revolução, mas agora já estavam ultrapassadas. Mas digamos que o trabalho que esse governo fez, o povo americano vai sentir os efeitos daqui a uns anos. Os efeitos não são tão imediatos. E, por outro lado, a senhora Kamala, né, ela não tinha bagagem para explicar bem. Não é o Obama lá do sítio, pá. Não tinha... Eu vou para a segunda pergunta, que é histórico, isto que eu vou perguntar, porque há muitos seguidores neste momento. Quando tu estavas a fazer jornalismo, Amélia, quando estavas a trabalhar, nem todos tinham acesso à televisão, talvez tinham mais acesso à rádio, muitos jovens iam para a escola, não tinham tempo talvez para acompanhar-te. Podes nos também dizer... não perderam nada. Não perderam nada, mas o que nós queremos saber é o teu histórico, o teu percurso. Fez jornalismo escrito? Não. Jornalismo não. falado? Eu só trabalhei Não, eu só trabalhei na rádio e na TPA eu só ia ler o telejornal. Na verdade é assim, quando eu comecei, fui convidada pelo meu falecido diretor, Rui Carvalho, eu fui só para fazer a abertura ele deu uma cara nova à televisão, né? E teve lá também muitos problemas. Teve muitos problemas. Quer dizer, estás a ver, o homem queria servir a ditadura, mas ele queria servir a ditadura de uma forma mais ligeira. Mas o partido aborreceu-se com ele.
Porque ele queria dar, queria embelezar, porque é preciso uma pessoa viver, mas viver com beleza, né? Não temos que viver sempre na feiura, no lixo, naquilo que é tóxico. Então, ele mesmo servindo a ditadura, mas queria servir de uma forma mais amena, mais agradável. Só arranjou problemas e levou-me. Eu fazia a abertura da emissão. E depois ele pediu-me se podia ler os telejornais e para mim foi difícil, porque eu estava muito habituada à rádio. Na rádio tu podes ler um noticiário como quiseres, bem vestido, mal vestido, com as pernas abertas ou fechadas ou cruzadas, ninguém te vê. E lá na televisão a pessoa transpirava, aquilo já era diferente. Não, só trabalhei na rádio e na televisão. E digo-te, eu gosto de comunicar. Eu penso que eu comunico bem. Eu vejo uma senhora aqui da TVI, à hora do almoço, Conceição Neto, que lê o telejornal. Eu até fico impressionada como é que essa senhora tem espaço para ler o telejornal da 1 da tarde aí na TVI, porque praticamente nem se percebe o que a senhora diz. Ela lê como se estivesse em cima a galopar num cavalo, estás a ver? Uhum. E a rádio como a televisão são coisas efêmeras que passam, ou tu tens uma pronúncia clara daquilo que estás a dizer e as pessoas percebem claramente o que queres dizer, ou então já eu não apanhei o que o Gama disse, já não, acabou, já passou, já era, estás a ver? Então Pois. eu só fiquei mesmo na rádio e na televisão. E Trabalhei com... já escreveu suas memórias ou ainda não escreveu? Nem vou escrever nada, para quê? Eu acho que quando eu morrer nem vai ter muita gente que se vai recordar de mim. São Ok. muito poucas as pessoas que Agora, creio. é uma pergunta que te vou fazer. Gama não esperava disso. Que observação tens a fazer aqui live sobre o percurso do Gama, o modo de se colocar do Gama, o modo de fazer do Gama? eh, que observação tens? Eu, Sim. sobre o Gama. O Gama sabe que eu às vezes ligo para ele. Eu leio muito, é assim, leio muito e escrevo muito, mas vejo muito a televisão. Só que eu já tenho, eu tenho um vício, eu leio 2 livros ao mesmo tempo, não consigo ler só um livro, só fazer uma coisa, talvez por ser mulher, né? Porque, por exemplo, eu acordo de manhã, eu limpo a casa, lavo a roupa e faço o almoço. Então, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu estou a ver o noticiário, mas estou aqui a ler um livro. E o Gama, o Gama é jornalista, até que é o que nós, jornalista, de facto nós chamamos aos da imprensa, né, Gama? E o Gama é mesmo da imprensa, escrita. Ele escreve, pá, tem muitos inimigos, porque é impossível tu estares na imprensa e toda a gente gostar de ti. Não é possível, não existe. Mas eu gosto do Gama, sabes? Eu de vez em quando até sigo o Gama, gosto de ouvir o Gama a falar, porque ele podia ser um professor. Podia ser professor, explica bem as coisas. E sabe explicar, estás a ver? Porque ela é uma pessoa honesta. O problema de explicarmos mal as coisas é quando a gente começa a mentir. O que é que acontece quando a gente mente? Embrulha-se. Esse é que é o grande problema, estás a ver? O Gama Ok. escreve bem, ele faz um ótimo trabalho. Esses vão ficar na história do jornalismo. Vão ficar, infelizmente, pronto, tu na América queres saber das coisas todas, vais lá à casa da imprensa, está lá os jornais tudo, do ano que tu quiseres. Aqui, se fizerem, não vão pôr o Gama. Não temos um museu de jornalismo em Angola. Isso, pôr o MPLA no poder, não vai pôr lá nem Gama, nem coisas parecidas, pessoas similares. Ok. Por isso, Amélia, esta é a minha última pergunta, depois vou para o Gama. 2 nomes do jornalismo angolano.
Dois nomes? Não, tem muitos nomes. Já falamos do Gama, gosto. Gosto da Luzia Muniz, gosto muito. Hoje a Luzia Muniz, eu fiquei arrepiada. Fiquei arrepiada. Nós perdemos uma amiga comum, a Silvia Milonga, e a crônica que a Luzia escreveu para a despedida da Silvia, sobre a Silvia, foi uma coisa que eu estava a ler aqui e fiquei muito, muito arrepiada. As lágrimas caíram e, ao mesmo tempo, aquela crônica foi uma aula. Quer saber, foi uma aula. Ela escreveu ali tanta coisa, tanta cultura, tanta dor, tanto... E mais, o Reginaldo, eu acho o Reginaldo um jornalista brilhante. Eu trabalhei com o Reginaldo Silva, mesmo na ditadura, o Reginaldo é qualquer coisa de especial. Ele escreve, que não é brincadeira. Sei lá, tem bons... É isso que eu digo, tem mesmo bons jornalistas. O problema é sempre o velho problema Mas, por incrível que pareça, trabalhei com um senhor muitos anos num programa econômico, que, não sendo jornalista, escreve extraordinariamente bem. O senhor José Severino. Ok. Faz o programa... Agora temos esquecido do programa. Trabalhei mais de 20 anos no tal programa. Como é que... E agora... Vetor. Vetor. Sim. Aprendi. Aquele senhor também, para mim, foi uma escola. Porque, sabes que... Eu seguia muito o Vetor. Vetor, eu aprendi muito. Sabes que eu e o Gama, o que nós fazemos, o médico pode fazer, o engenheiro pode fazer, não é, Gama? Qualquer pessoa formada pode fazer um texto jornalístico, mas nós não podemos fazer o que os outros fazem. Eu e o Gama não podemos fazer uma operação, não somos economistas, mas podemos trabalhar sobre isso, porque vamos nos preparar, não é? Acho que me fiz entender. Sim, sim. Mas é isso, é uma pena, porque assim, este quarto poder, se saísse do quarto do poder, ajudaria a Angola a democratizar-se. Mas não havendo esse quarto poder, é muito difícil de haver desenvolvimento, sabes? Porque quando o diretor rouba o lanche das criancinhas, é a imprensa que vai... Alguém vai dizer ao jornalista, olha, ali na minha escola acontece isso, assim, assim. E quando a imprensa mostra isso, explica, argumenta, os países andam mais depressa, não é? Há mais justiça social, tudo o resto. Por isso é que a informação é mesmo o quarto poder. Tem poder. Lá nos países derruba presidentes, como é o caso nos Estados Unidos, o Watergate, não é? Tem. Mas pronto, quando nós aqui estamos acorrentados com medo de uma bala perdida, mas intencionalmente, não é? É difícil. É uma pena, o país não avança mesmo. Eu não acredito em democracias sem liberdade de imprensa, não existe. Não existe. Ok, esta é bonita. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. Não, é impossível, não existe. Gama, está aqui a nossa querida Amélia. Quando descobriste a Amélia, começaste a apreciar a Amélia, seguias os trabalhos da Amélia, qual foi o momento que mais apreciaste, gostaste do trabalho da Amélia? E outra, vocês conhecem-se, em termos profissionais, o que é que tens a dizer da Amélia? Bom, todos nós começamos a conhecer a Amélia pela rádio, inicialmente na Rádio Nacional, depois na LAC, nos noticiários da LAC, estava sempre patente, né? Não tinhas como não ouvir o noticiário da LAC, porque ele passava às 12, ele praticamente antecedia ao da RNA. Tu vais ver o 12h30.
12h30, né? Vais ver estás à espera da RNA, mas antes já estás conectado Olá. à LAC. Depois acho que a Amélia também esteve no programa. Havia política feminina não. Na LAC havia o programa das senhoras, não? Mas podes ficar um pouco central, porque estás muito no ângulo, por favor. Pois. Ok. Pois, e depois aquilo tornou-se referência. Acho que havia poucas mulheres, ou melhor, havia um grupo assim restrito de mulheres que tornaram-se uma espécie de elite na comunicação social. Que tu ouvias, tu sabias, não, esta aqui é a fulana, esta aqui é a Amélia, esta aqui é a Luísa Fansone. Havia aí um grupo assim restrito. Acho que não devem passar das 10, daquela altura das veteranas. Não devem passar das 10. E aquilo sempre migrou entre a RNA e a LAC. Na LAC tinham mais liberdade. Né? Mais liberdade. Depois eu não tive muito tempo de acompanhar, porque eu depois saí do país, né? Saí de Angola em 97 e só agora é que volto a ouvir, como temos as rádios online, é que eu tenho a oportunidade de quando em vez ouvir alguns programas. Agora, em termos no geral, eu também colaboro com a Amélia, temos o caso do Reginaldo. O Reginaldo, que é um jornalista também completo. Tem o lado de dominar o português, tem o lado de ter também uma boa... não diria bagagem, não é bagagem o termo certo, tem muito historial, né? Ele tem uma Não, ele boa tem muita cultura. O Reginaldo fez o 7º ano colonial, dispensou tem muita todas as cultura. provas. E depois ele Lê aborda muito. a política, pode ir para o campo do direito. Eu acho que ele é muito versátil, pode cobrir várias áreas, até de esporte, sobretudo política, mesmo se for questões de direito, ele se fazer uma abordagem, tu vais ouvir, és capaz de ficar até confundido, né? se não o conheceres. Ele tem esse lado que é muito completo. Temos também a Luzia Muniz, também, que é extraordinária, em termos também de bagagem, e é raro em Angola, mesmo até em Moçambique, na nossa lusofonia, alguém que tenha assim a dimensão dela. E depois também tem uma coisa que ela lê muito, e tem aquela... Tu podes abordar com ela neste momento, sem ela estar preparada, podes abordar questões de Cabo Verde, de Moçambique, Santo Tomé, e vês que está sempre também... acho que é quase idêntico Ao Reginaldo. Yeah. Sim, Mas ela a Luzia começou mesmo já, como eu também, miúda no jornalismo, né? Ela estava na Angope. Pois. E ela começou, e a Angope trabalhava, tinha mais trabalho que a Rádio Nacional. A Rádio Nacional até, digamos que sobrevivia praticamente dos telex da Angope. Pois. E é muito importante quando um jornalista tem essa componente histórica, né? Não só saber o presente, mas também as coisas de trás. Isso ajuda também nas reportagens, fazeres aquilo, está a acontecer algo, tu já sabes, não, isso já aconteceu ali no país X, já aconteceu aqui com o Zé Eduardo, com sei lá quem. Então, mas mesmo quando estás a entrevistar alguém, se tu não tens bagagem, que é mesmo o termo, bagagem cultural, os ingleses dizem background, não é? Se tu não sabes nada, a pessoa pode mentir, dizer o que quiser e tu não consegues fazer a essência do jornalismo é o contraditório. Não é? A essência do jornalismo é como o direito. Tu vais defender alguém, tens que saber fazer o contraditório lá com o juiz da causa, senão perdes a causa. A essência do jornalismo é o contraditório. Quando tu não tens cultura, porque não estudas, não lês, não conheces a história, tu não consegues fazer esse contraditório se a pessoa estiver a mentir, porque tu não sabes nada. Às vezes, até o entrevistado ainda é que está-te a entrevistar a ti. Ele é que está a conduzir, você que é o entrevistador, mas ele é que está a conduzir a entrevista, não é?
É complicado, tem aqueles entrevistados muito atentos que até dizem, mas o senhor já não me fez essa pergunta, está a repetir. Vê mesmo que Veja, o jornalista... jornalistas portugueses, na altura da guerra, quando iam entrevistar, por exemplo, Savimbo ou Zé Eduardo dos Santos, ele está a entrevistar, está a colocar as questões, mas como se fosse alguém que tivesse... Tu sentes que ele antes fez uma investigação, fez um estudo sobre Angola, sobre aquele Preparou-se. movimento e preparou-se. Até hoje, os jornalistas portugueses, tu sentes isso. Os Porque nossos da TPA nem tanto. eu para entrevistar o Gama vou ter que preparar-me bem, eu até posso passar 2, 3 anos, ou 4, 5 anos a estudar o José Gama para lhe fazer uma entrevista. A fazer uma entrevista que pode virar um livro, pode virar, mas eu tenho que conhecer, por exemplo, quando o Irving Wallace escreveu o livro O Homem, ele pediu autorização ao presidente da altura, lá nos Estados Unidos, e passou uma boa temporada nos Estados Unidos, na Casa Branca. Não tinha acesso, é claro, ele não tinha acesso a toda a Casa Branca. Tinha lá acesso a algumas partes, lógico que ele não ia para o escritório do presidente ou para o quarto do presidente, né? Mas ele passou, deram-lhe essa permissão para ele poder escrever o livro O Homem, que na altura foi uma ficção, mas depois essa ficção acabou por virar realidade com o Barack Obama, porque o homem, na ficção dele, era um negro que depois se tornou presidente dos Estados Unidos. Mas depois nós tivemos o Barack Obama, um mestiço, mixed race, que foi presidente. Então, para se entrevistar, para se fazer, para ser um bom jornalista, tem que se estudar muito também, ou pelo menos aquele assunto. Olha só, assim, para a gente descontrair um pouco, quando o presidente José Eduardo dos Santos foi reinaugurar a estação terrena do Cacoaco, e a imprensa toda estava lá, e depois fizeram a coligação para o CUNEN, e o governador era o senhor Pedro Mutinde. Eu pergunto, até me admira como é que ele não reconheceu a voz do presidente dele. Eu só por isso já exonerava o homem, então sou teu chefe, não me reconheces da voz. E ele perguntou, quem é que está ao telefone? E o presidente Eduardo dos Santos respondeu, sou eu. E ele perguntou, mas eu quem? Sou eu, o presidente, José Eduardo. E o Mutindo perguntou, e fala de onde? Não, e diz o presidente, estou a falar da Estação Espacial do Cacoaco. Francamente, todos os jornalistas ali, ninguém foi capaz de dizer não. Mas como assim está na estação espacial? Está na estação terrena. É para tu ver o desnível que é a nossa informação. Eu ainda pedi ao porta-voz, já que o presidente cometeu essa gafa assim tão flagrante, não podias dizer alguma coisa já sendo porta-voz? Homem, disse, também ninguém percebeu nada. Acho que só tu é que... É esse o nosso jornalismo. Ok, ok. Estamos na reta final, já estamos aqui há um tempinho. Não quero dizer o tempo que estamos para não assustar a Amélia. Mas eu estou a ver, estamos aqui há quase 2 horas e meia. Estamos a 2 horas e 7 minutos. Ok. O meu relógio está adiantado? Não. Não, No não, relógio. não, 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 não. Não está adiantado. O nosso programa, desde que iniciamos, já estamos aqui a 2 horas e 7 minutos. É o tempo que consumimos a transmitir. Gama, já estás, digamos, focado. Como sempre, é habitual. Este é teu momento sagrado. Tens 5 minutos para nos dar assim uma dica daquilo que talvez irás publicar ou algo que achaste importante e querias dar digamos assim, um azimuth à opinião pública. Que notícia temos, Gama? A notícia que há é que, pela semana, a próxima quinta-feira, o presidente João Lourenço viaja à África do Sul para uma visita de Estado e também vai haver um fórum empresarial entre os dois países. É uma visita que já se esperava, acho, aí há uns 3 ou 4 anos, foi sendo adiada. E há 2 semanas, um ministro sul-africano, o ministro das Relações Exteriores, foi para Angola fazer os acertos e decidiram agora
trazer, materializar esse ato, né, que é a visita de Lourenço já na próxima semana. Não, não sei se vai haver ali acordos, se vão assinar acordos, mas acho que esta é a primeira, deve ser a segunda vez que o João Lourenço vem, é a segunda vez que ele vem à África do Sul. A última visita que ele fez foi na altura com Jacob Zuma no poder. Portanto, acho que o João Lourenço deverá fechar o ano com esta visita, com esta viagem à África do Sul. Ele é um homem viajado. E depois, quando regressar, vai ter o congresso do MPLA, que teve que ser adiado por causa da visita do presidente Biden. E depois vamos entrar para a fase da quadra festiva. Talvez não temos a informação se na quadra festiva ele vai viajar para Seychelles novamente, como ele gosta. Mas a princípio é esta a viagem que ele faz, que ele vai fazer à África do Sul. África do Sul. Ok. Obrigado, Gama. Não quero entrar nos assuntos do Congresso Extraordinário. Vamos deixar para lá quando acontecer. Amélia, para não deixar assim que tu vás sem dar uma dica, e por seres uma senhora, nós aqui somos muito, como se diz, cavalheiros. E nós queríamos saber de si, se gostou de estar comigo e com o Gama, estar aqui no Bem-Aja em companhia do público do Bem-Aja. E o que é que tens a dizer do Bem-Aja? Eu acho que eu tenho pena, não é? Tenho pena de não ser permitido aqui no nosso país que se saia mesmo desse espaço, dessa TIC, ok, para um sítio físico, não é? Tenho pena. Seria um grande contributo, porque esses canais assim fazem falta, fazem muita falta, seja em televisão ou mesmo em rádio, porque eu, por exemplo, quando eu não gosto muito de ouvir música na rádio. Se ouvir a rádio e mesmo na televisão, eu gosto mesmo de ouvir debates, conversas. Porque quando eu quero ouvir música, eu tenho as músicas que eu amo, que eu gosto de ouvir e coloco na minha coluna, né? Então, quando eu gosto desses canais e ouço muitas vezes, este e outros, de pessoas que estão noutras latitudes e de outros países também, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil. Acho que todos juntos, nós todos juntos ainda somos poucos para fazer aquela Angola inclusiva e boa. Portanto, todos fazemos falta. Todos fazemos falta. Pena é que, enfim, estamos num país que não é inclusivo e então não temos os espaços que os outros têm. Porque, mas quem sabe? Quem sabe? Mas foi um prazer e pronto, se me quiserem convidar, eu estou sempre disposta. Como, já conquistaste o teu espaço. Sou reformada, às vezes eu não tenho, às vezes uma pessoa tem outras coisas para fazer ou faz uma pequena viagem, mas fico sempre muito feliz, muito agradecida mesmo. Aliás, um dos meus valores humanos preferidos é a gratidão, porque foram 2 horas muito agradáveis, muito, muito agradáveis, e como eu te disse no início, só de saber que o Gama estaria aí desse lado, o Gama seria que eu na baliza e ele o Beckham, ou eu na baliza e eu o Beckham, qualquer coisa assim, né? Aquele jogador que faz equipa, e isso no jornalismo, no governo, no hospital, em toda a vida humana é preciso isso, essa confiança
que as pessoas têm que dar umas às outras, né? Se eu, por exemplo, se o Gama fosse médico e eu também, eu fosse operar com ele, já era metade de sucesso. A confiança que ele... Também quando trabalhei com o Reginaldo sentia muito isso, muita confiança naquilo que ele escrevia. Sabes, os países fazem-se assim, né? Nós temos que Exato. sentir muita segurança, né? Então eu fiquei mesmo muito feliz, até porque hoje uma amiga minha perdeu o seu ex-marido e ela mandou-me uma mensagem e eu disse a ela, olha, eu gostaria muito de estar aí hoje contigo, mas já me comprometi com o Álvaro Mendes e vai estar lá o Zé Gama. Eu não conheço bem o Álvaro, mas conheço o Zé Gama. Então vou passar o dia contigo amanhã, mas hoje vou mesmo ficar em casa porque já tenho esse compromisso. Foi mesmo um grande prazer. E Muito quando obrigado. vocês quiserem, estou aqui. Não estou-me a oferecer, só estou a dizer que Não. Mesmo se não te oferecesses, porque, mesmo se não destes porque essa abertura, os canais têm programação, né? Cada seu tem a sua programação, tem os seus assuntos, mas qualquer coisa estamos juntos, que é importante, né? Estarmos juntos. eu penso que aqui tens um espaço e depois em off iremos falar, porque nós aqui falamos de emancipação e tal, mas pronto, depois iremos aprofundar bem qual é a nossa linha. Caros amigos, quero mais uma vez agradecer a todos vocês que acompanharam e tivemos aqui um clássico, tivemos aqui uma convidada de luxo, devemos considerar assim. Amélia, não é qualquer um que pode ter na qualidade de redes sociais, não é? De estes canais alternativos. Ao menos nós tivemos atrevimento em convidá-la e aceitou o nosso convite e teremos aqui ela muito mais vezes e foi tão simpática conosco e vamos procurar cuidá-la também da forma que ela cuidou de nós. E quero também agradecer a todo o público que nos acompanhou. O Gama é o nosso tropa, Gama é o 4x4 e dispensa agradecimentos, dispensa muito comentário. Gama é Gama e vocês podem imaginar o quanto muitos olham o Benhaja assim porque consegue ter o Gama aqui muitas e muitas vezes e o Gama está familiarizado aqui, é residente e já alguém me perguntou, mas o Gama é o proprietário do Bem-Aja? Não, não quero acrescentar nenhum comentário sobre isso, cada um fica com a sua ilação, mas Gama é um dos nossos, estamos aqui a fazer notícias, estamos a libertar mentes, estamos a contribuir, estamos a trazer algo que, mesmo ínfimo, mas está a contribuir naquilo que é a informação, a liberdade de consciência, a liberdade de encarar as coisas e também temos estado a criar vontade para que o angolano ganhe a coragem de ter a diversificação de informação, de ir buscar informação, não ficar só concentrado naqueles canais tradicionais que temos em Angola. Por isso, muito obrigado e estaremos de volta nos próximos dias. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, obrigado, Amélia. Obrigado, Gama. E estaremos aqui proximamente. Um chico coração. Até lá.